Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito das ações da minha carteira que ainda se encontram abaixo do preço teto, aquelas que venho aportando e que ainda são aportáveis. Além disso, tratar aqui a respeito do mercado e também de eventuais ações que estou de olho. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E aqui dentro da minha carteira, no BTG Pactual, podemos olhar a sua performance nos últimos 6 meses. E aqui já vale um ponto de atenção. A gente percebe que a rentabilidade foi de 25,15%. Só que se a gente pegar 12 meses, a rentabilidade é menor, 21,71%. O que isso quer dizer na prática? É algo que eu venho comentando há muito tempo, mas vale lembrar. É o princípio de Pareto aplicado na prática dos investimentos. O que acontece? Se você simplesmente estiver de fora do mercado em poucos meses, de um período mais longo, talvez até de anos, você não vai conseguir todo o retorno esperado. Por quê? E isso o Peter Lynch já alertava, quando ainda operava no fundo Magellan. Ele dizia que dentro de anos que você está ali no mercado, 3 anos, por exemplo, em poucos meses você vai ter a quase totalidade do retorno desses 3 anos. Então, se você estiver de fora desses poucos meses, você perde todo o retorno do mercado. É isso aqui sendo comprovado na prática. 6 meses produziram um retorno superior a 12 meses. Portanto, esse é o grande risco de ficar girando patrimônio. Você não tem como garantir de que você fará a compra ou a venda e que você estará no momento certo, durante o período correto, aproveitando a alta do mercado. O ideal, então, é simplesmente comprar e guardar e só vender na exceção, que é justamente a filosofia do buy and hold. E é claro, essa rentabilidade aqui é excepcional porque decorre de um momento do mercado. E que momento é esse? Um momento em que você está vendo entrada de bilhões de reais de capital estrangeiro aqui na B3. Então, começando por junho, que é justamente o mês que mais houve entrada de recursos no ano inteiro, você percebe que no dia 9 de junho houve entrada de quase 2 bilhões de reais, aqui 1,6 bi, aqui 1,6 bi, e aí houve uma diminuição. Então, foram vários bilhões de reais entrando em apenas um mês. Ou seja, o estrangeiro está otimista com a Bolsa Brasileira, acredita em bons retornos. Acontece que essa entrada de recursos não é infinita, ocorrem saídas também, como ocorreram nos últimos pregões. Ibovespa, inclusive, ficou abaixo dos 120 mil pontos. E por que isso aconteceu? Pela suposta frustração da expectativa de queda na taxa Selic. Por que suposta? Porque já era esperado que o Banco Central, por meio do Copom, manteria a taxa Selic em 13,75% na última reunião que ocorreu no dia 21 de junho. Se você olhar aqui para o calendário do Copom que está disponível no site do Banco Central, tivemos a última reunião no dia 21 de junho e teremos outra no dia 2 de agosto. Essa do dia 2 de agosto é muito importante. Aqui que vai definir se realmente o Copom vai ou não frustrar a expectativa do mercado por queda na Selic. E é uma expectativa real, porque se você olhar aqui dentro do site da Anbima, a curva de juros, ela vem caindo. A expectativa de juros futuros, qual o retorno em juros que você pode acabar esperando? Essa curva de juros sinaliza queda. Relatório Focus do Banco Central sinaliza queda. O Santander espera que a Selic seja fechada nesse ano de 2023 a 12,5%. É claro que ainda há um ponto de alerta. Como disse aqui o economista Afonso Pastore, o que ainda está faltando para o Copom ter bastante segurança na redução da Selic é justamente o governo demonstrar compromisso fiscal. E o problema do novo arcabouço fiscal é que ele prevê aumento de gasto público, aumento de receita com aumento de gasto público. Então isso acaba deixando o Copom mais reticente, mais cauteloso, seguiu a mesma tendência da última reunião do Fed, que manteve a Fed Funds Rate. Portanto, agosto realmente será o momento de verificar se haverá ou não frustração de expectativa do mercado. Dificilmente haverá, porque o IPCA restou controlado, além do fato de que o PIB brasileiro segue com boas projeções, acima de 2%, conforme projeções do mercado. Nesse cenário, obviamente, tivemos um rally do Ibovespa. Se você pegar aqui desse fundo de março, quando o Ibovespa chegou aqui a 100 mil pontos, houve uma alta muito expressiva. Saiu de 100 mil pontos para atuais 120 mil pontos. É claro que aqui é um ponto de resistência, que é justamente uma região de preços que já foi testada 2 vezes aí nos últimos 2 anos, nesse ciclo de baixa que nós vivenciamos desde 2020. Mas o grande ponto de ruptura seria os 130 mil pontos, a grande resistência, o topo histórico, onde, se de fato nós tivéssemos um rompimento consistente por pelo menos 6 meses,
poderíamos ter iniciado novamente um ciclo de alta do Ibovespa, como no passado, em que a gente pegou esse fundo aqui e o Ibovespa iniciou um ciclo de alta em fevereiro de 2016 até esse topo aqui de janeiro de 2020. Sendo que nesse momento aqui, o Ibovespa negociava a 10 vezes lucro. Atualmente o Ibovespa está abaixo de 7 vezes lucro, o que significa que a gente ainda teria 30% de desconto e que provavelmente chegaremos nesse patamar de 10 vezes lucro com o rompimento dos 130 mil pontos. E para ver esse rompimento, primeiro, a Selic tem que começar a ser cortada efetivamente, não a mera projeção. Segundo, a inflação precisa ser mantida, controlada ali com o IPCA hoje abaixo de 4%. Terceiro, o PIB do Brasil tem que efetivamente crescer, ainda que impulsionado pelo agro brasileiro. O Brasil é agro, então ainda que o PIB seja decorrente do agro, isso por si só já é um ponto positivo. E ainda é preciso que o governo tenha compromisso com a política fiscal. Com a confluência desses fatores, poderemos sim romper sim os 130 mil pontos e iniciar um ciclo de alta no Ibovespa. E quando estou falando do Ibovespa, não necessariamente estou preocupado com o índice, ele é só uma referência. Estou preocupado com as ações da minha carteira, as ações da sua carteira, porque elas vão seguir esse termômetro do mercado. E aí, claro, com toda essa expectativa de queda na Selic, com esse rally do Ibovespa, tivemos várias ações com destaque para o setor elétrico que acabaram subindo bastante e inclusive chegaram ao seu topo histórico. 18 ações pelo menos aí chegaram ao seu topo histórico em junho e você viu como o rally foi muito ligeiro. Chegamos ao fundo da bolsa em março, tivemos um super rally em junho, demonstrando de novo que você não pode ficar girando excessivamente o seu patrimônio, porque você vai perder esses grandes movimentos. Movimentos estes que você aproveita simplesmente estando parado, de tal modo que a inércia vale mais do que o movimento no mercado financeiro quando você segue essa filosofia do investimento de longo prazo. É como diz o Charlie Munger, eu quero aqueles grandes retornos no mercado, eu não quero aquelas migalhas de lucro bom é lucro no bolso. Não é assim que funciona. Lembrando que muita gente esquece na hora de calcular os seus retornos quando segue pelo caminho do trading, os retornos efetivos que você obteve. Retornos principalmente com desconto do imposto de renda, que parece ser ignorado. Além do fato da consistência, porque veja, é muito difícil você obter com consistência retornos superiores a 15% ao ano. E 15% ao ano é mais do que suficiente para você chegar nos seus objetivos financeiros de renda, principalmente. E essas ações são estas no geral. Copasa, que na minha visão chegou no valuation completamente maluco, é a minha visão pessoal, não é recomendação de investimento. Cure 3, Energias do Brasil, também chegou num preço elevadíssimo, até com a espera do fechamento de capital. A Endi a R$ 45,00, Irani superando os R$ 9,00, Mali Metal Leve, que teve uma alta expressiva, Petrobras teve uma alta forte, Raia Drogasil, Semig, Equatorial, Banco do Brasil nem se fala, superando os R$ 50,00, algo que muitos duvidavam. Santos Brasil, Alupar também no seu topo histórico. Tem várias empresas do setor elétrico, só denotando que é uma grande falácia você simplesmente pensar que investir em utilities se trata de um investimento ultra conservador que não vai te dar ali bons retornos. É melhor focar em outras empresas que sejam mais arriscadas, mas tenham um potencial retorno maior. Quando na verdade, sim, ao investir no setor elétrico brasileiro, você tem uma certa segurança, uma certa previsibilidade de receitas daquela empresa e consequentemente dos dividendos que você irá receber. Mas nem por isso você vai ter retornos baixos, serão retornos satisfatórios, como aconteceu com Taesa ao longo do tempo, que conseguiu manter um dividend yield de 10% ao ano e um retorno acumulado de mais de 200%. Só trazendo aqui uma ação que eu venho acompanhando e segue no meu radar, assim como o BTG Pactual, é a SLC Agrícola, junto com Brasil Agro. Só que a Brasil Agro já faz parte da minha carteira de small caps, mas a SLC acabou ficando bastante descontada na minha visão. Isso aqui acaba reforçando essa minha opinião, porque houve ali uma valorização de pelo menos 17% das terras agrícolas do portfólio da SLC. Para além disso, se realmente houver ali o fenômeno do El Niño aqui no Brasil, provavelmente essas terras rurais serão valorizadas, porque você vai ter ali a soja se ultravalorizando em razão da escassez, mas ainda não é nada confirmado. Por isso ainda sigo de olho, mas de fato a empresa ficou barata, porque com toda essa valorização das suas terras agricultáveis, a companhia hoje negocia uma relação preço sobre o valor patrimonial das suas terras rurais de 0,9 vezes. O que isso quer dizer na prática? Que se você pegar a avaliação
do patrimônio das terras rurais da SLC Agrícola e você pegar todo esse valor patrimonial e comparar com o valor de mercado, o valor que está hoje negociando na bolsa da própria empresa que é dona desse patrimônio, você compra com desconto ao comprar a empresa na bolsa de valores. Ou seja, você está levando um patrimônio de 1x por 0,9x, um desconto muito claro. É por isso que o Morgan Stanley recomendou compra, elevando a recomendação que estava de neutra agora para compra, com preço-alvo de R$ 51,00. A ação negocia agora próximo de R$ 40,00. Nesse momento, as ações estão com uma alta expressiva em razão dessa recomendação. Nunca compre com essas recomendações imediatamente, cuidado. Sempre quando ocorre uma recomendação dessa, a ação acaba disparando naquele momento e depois acaba desabando no outro dia ou nos próximos dias, em razão de uma correção de mercado. Mas passando aqui para as ações da minha carteira, em razão desse rally, obviamente as oportunidades ficaram escassas, mas como eu disse para vocês, ainda temos pelo menos 30% de desconto, já que temos um PL próximo de 7 vezes, até 10 vezes que é a média histórica do Ibovespa, 30% de desconto pelo menos em razão disso. Então há ainda oportunidade de compra. Então veja, começando aqui com o Banco do Brasil, que é a minha maior posição, obviamente não consigo mais aportar. Meu preço teto continua definido em R$ 45,00, só vou redefinir esse preço caso efetivamente o guidance do banco seja superado para o ano que vem. Ainda assim, dificilmente eu colocaria como preço para novos aportes acima de R$ 50,00, portanto, na minha visão, fico neutro em relação ao Banco do Brasil, não faço novos aportes. Com relação à Transmissão Paulista, meu preço teto é de R$ 25,00. Também houve aqui a ultrapassagem desse preço teto. Por isso, também cessei com os aportes em Transmissão Paulista. Taesa, meu preço teto é de R$ 40,00, só que tem um detalhe. Se de fato houver o follow-on com Taesa, gerando uma diluição dos acionistas, isso vai gerar um novo preço teto, que será de R$ 38,00, de tal modo que eu também não aportaria no momento. E eu vou aguardar também para ver qual será a estratégia da Taesa ao rematar lotes no primeiro leilão e até no segundo, eventualmente, e como ela vai se comunicar ao mercado, trazendo essa nova subscrição, ou se ela realmente poderia ir pelo caminho das debêntures. Ainda não há nenhuma confirmação, prefiro aguardar, até porque Transição Paulista e Taesa podem ter alguma volatilidade nas cotações em virtude dos seus resultados que podem ser impactados, em especial com Taesa, que tem muito mais exposição ao IGPM que está deflacionado. Com relação a Irani, as ações acabaram disparando acima do meu preço teto de R$ 9,00, meu preço médio ficou próximo ali de 8 e pouquinho, fui comprando a 7, a 8, aí mais próximo de 9 e vai gerando o preço médio. Não fique ancorado no preço médio, fique ancorado no seu preço teto. Acumulei 5.300 ações, fui comprando e acabei acumulando essa posição bastante relevante na minha carteira. E por que a Irani acabou disparando acima dos 9, porque ela simplesmente entregou ao mercado a inauguração de uma das suas caldeiras de recuperação, da plataforma Gaia, projeto Gaia 1, além do fato de que a empresa conseguiu êxito no processo judicial, que vai gerar uma receita adicional. Já o Banco ABC superou meu preço teto de 18, também não estou aportando. Petrobras, cujas ADRs vêm sendo recomendadas aí com preços alvos elevados. Eu continuo neutro em relação à Petrobras, inclusive extraindo seus dividendos e aplicando em outras ações da minha carteira. Afinal de contas, não dá para ter certeza de que o fluxo de caixa da companhia não será prejudicado em virtude da nova política de preços anunciada. Ainda há o fato de que em novembro a Petrobras vai anunciar o seu programa de investimentos. Pode acontecer, e há uma sinalização nesse sentido, de que os dividendos reduzam drasticamente em razão desse novo plano de investimento. Então eu estou mantendo cautela com a Petrobras, apesar de ter 1.000 ações, só vou extraindo a renda gerada dos dividendos, de tal modo que se a Petrobras continuar com fluxo de dividendos mais ou menos ali próximo de 15%, em 5, no máximo 6 anos, eu já extraí todos os dividendos conforme o preço que eu paguei, e aí meu risco passou a ser zero em Petrobras, mesmo que ela venha num cenário catastrófico a quebrar, você já está protegido. Em relação à Copel, parei de aportar agora, foco mais nas ações ordinárias que ficaram mais descontadas, compras ordinárias até R$ 8,00, e aí parei com a CPLS 6. Ainda assim, meu preço teto em CPLS 6, até considerando a privatização, seria de R$ 8,50, mas já adquiri uma participação muito grande, vou comprando outras no momento. Outras, principalmente Vale. Por que Vale? Vocês viram que o Ibovespa teve uma alta muito acelerada. Teve um super rally de 20.000 pontos. E nesse super rally você viu Petrobras e Banco do Brasil disparando. Agora eu te pergunto, e a Vale, que é a maior representatividade do Ibovespa? Ela acabou caindo no período. Então veja aqui o que aconteceu com Vale desde março. Teve queda, saiu de R$ 70,00 para atuais
60, 60 e poucos reais. Então essa assimetria de mercado, somada ao fato de que a China já tem sinalizado aumento dos estímulos monetários e o fato de que o minério de ferro tem negociado abaixo da sua média histórica de 125 dólares a tonelada, isso me fez aumentar posição em Vale. Tanto em Vale quanto em Bradespar. Eu vou comprando aquela que, na minha visão, está mais barata naquele momento. Lembrando que a Vale acaba oscilando mais que a Bradespar, justamente por ser o ativo direto mais vinculado à cotação do minério de ferro. Preço teto R$ 75, meu preço médio é 70, então vou continuar aportando. A Lupar, meu preço teto é R$ 30, infelizmente já chegou no meu preço teto. Então você viu que de fato as elétricas ficaram bem precificadas pelo mercado. Ainda mais, elétricas bastante alavancadas. E um exemplo destas empresas alavancadas do setor elétrico é a Neo Energia, que faz parte da minha carteira. Comprei à época a 14,76, não fiz novos aportes depois disso. E por que ela se valorizou tanto assim? Primeiro que ela ficou por muito tempo negociando a preços ridículos. Era uma das holdings mais baratas aqui do país e ficou por muito tempo negociando aqui abaixo de 14, 15 reais. Além do fato de que houve aquele rumor de que a Itaúsa estaria de olho nos ativos da Neo Energia, acabou não havendo nenhuma confirmação, mas ainda assim a empresa estava muito barata. E como ela tem uma dívida bem elevada, uma relação dívida líquida sobre EBITDA próxima de 3 ou 4 vezes, como nós estamos ali com uma expectativa de queda nos juros, isso significa expectativa de redução das despesas financeiras dessa empresa. Por isso que foi uma elétrica que subiu muito. Itaúsa, acima dos R$ 9 não compro. Dificilmente você consegue muito upside acima dos R$ 9, até porque tem as bonificações que acabam mantendo o preço mais estável. Não tem grande valorização. Não confundir, obviamente, valorização com retorno. O retorno envolve o total que você tem de retorno, seja através das bonificações, em que você aumenta o seu número de ações, seja através dos dividendos, que é a melhor forma de retorno que eu considero para uma carteira de previdência, e a valorização. Com Itaúsa você não vai ver uma grande valorização, mas não significa que ela não vai entregar um bom retorno. Temos o Santander, que acabei parando de aportar, só aportava até os 16, para mim é mais do que suficiente de preço teto nesse banco que tem algumas dúvidas ainda quanto à sua governança corporativa. A Bradespar, que vem aportando junto com Vale, conforme aquela que está mais barata, na minha visão, naquele momento específico do aporte. A Copel, que eu já comentei com vocês. Klabin, só aporta até os 4,50, então já foi. Indústrias Home, só aportava até os 16,50, para ter uma boa margem de segurança, acabou disparando. Marfrig, acabei deixando de aportar já faz algum tempo, em razão da recente decisão anunciada pelo Molina, que controla a Marfrig, que eu não gostei nem um pouco. Eu tenho um vídeo detalhado sobre esse assunto que eu vou estar deixando aqui no card. E em relação a Marfrig, eu tenho como alvo de venda casa dos 12, 13 reais, pensando numa recuperação desse setor, o que acaba acontecendo com uma recuperação da China. Sanepar, prefiro aportar só até os 4,50, mas atualmente não tenho necessidade de aportar em Sanepar, porque é uma empresa de capital intensivo, com dividendos que demoram a ser pagos. Ela tem um plano de investimentos que vai levar muito tempo, com uma TIR que nem é lá aquelas coisas, por isso que não tem pressa em Sanepar. Bradesco tem como preço-alvo de venda R$ 20. É uma ação que eu coloquei para carteira de oportunidade, então é para isso, é para fazer a venda e depois pegar aqueles recursos e alocar na minha carteira de previdência. Banrisul, que acabou realmente disparando muito fortemente, acompanhando a valorização do Banco do Brasil, tem um preço médio aqui de R$ 10. A ação que antes representava 0,5% da carteira passou a representar quase 1%. Então veja como a convexidade nos investimentos é interessante. E aí temos a 3R Petroleum, que é uma ação que eu compro até os R$ 40, ainda é uma alternativa para novos aportes na minha carteira, junto com o PetroRio, que eu também compro até os R$ 40 que está aqui embaixo. A AS Brasil só até os 11, já passou do meu preço teto, então perceba que as elétricas realmente ficaram com baixa margem de segurança para fazer novos aportes. Então você deveria ter aproveitado antes. As únicas duas hoje que você teria possibilidade de ter um bom preço teto para aporte seria a Aurim e a Copel, que eu tenho na minha carteira. CSN Mineração, meu preço teto é de R$ 5, mas venho focando mais em Vale, porque o potencial de valorização da Vale nesses preços acaba sendo até maior. A Cosan, que eu prefiro aportar ali abaixo dos 18, embora eu tenha um preço teto de 19, até porque eu já estou com muita exposição em Vale, a Cosan agora tem Vale, para não ter tanta correlação positiva assim, tentar deixar um pouco mais correlacionado, então acaba não sendo o foco dos meus aportes. Temos a CEMIG, que eu não venho aportando também, que meu foco agora é Copel, até porque a privatização da Copel é muito mais factível do que da CEMIG, e em relação a Taurus, até os 16,50 venho aportando e vou continuar aportando. Então ações que eu vou continuar aportando: Taurus, Vale, PetroRio, 3R Petroleum e a Copel. Eventualmente posso vir a aportar
em BTG Pactual, já que o Banco ABC superou meu preço teto, e também SLC Agrícola. Mas é apenas algo que está no meu radar, não tem nada definido, o foco sempre deve ser primeiro a sua carteira, depois você pensa nas outras, para não ficar expandido muito o tamanho da sua carteira sem necessidade. E não, apesar da alta, o mercado não está caro, é que algumas ações já chegaram no preço teto. E sim, nesses momentos de alta, é que você consegue sair de algumas posições que você queria sair, que acabaram se mostrando um erro na sua carteira. É uma possibilidade. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, se aprofundar ainda mais, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas, como por exemplo esta em que eu falo da taxa de retirada sustentável dos dividendos, lives exclusivas, aulas de indicadores da análise fundamentalista, o método do fluxo de caixa descontado, que é o mais usado para fazer valuation das empresas, o indicador do Peter Lynch, que é excelente para aportar, o mini curso de imposto de renda para investidores, a estratégia do Earning Yield e muito mais. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Posso analisar a sua carteira de investimentos, posso montar a sua carteira do absoluto zero. Essa análise pode ser feita por escrito ou via consulta individual comigo por 1 hora no Google Meet, ou você pode simplesmente fazer uma mentoria comigo, tirando todas as suas dúvidas também durante 1 hora. E até mesmo contratar os meus serviços para gestão patrimonial, com acompanhamento do seu portfólio ao longo do tempo. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via Instagram, que fica aqui embaixo, ou no WhatsApp Business, que também fica aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, na sua visão, o mercado ainda tem muito a subir? O que você tem feito? Parou de comprar? Está fazendo caixa? Está de olho em outras ações? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui.